Isaías capítulo 5, verso 8. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar. Edificam como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, ou um homer cheio de semente não dará mais que uma efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinhos há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente para lá descer a glória de Jerusalém e o seu tumulto e o seu ruído, a quem nesse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Até aqui, o verso 17. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ok? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê capacidade de poder compartilhar com os amados irmãos ainda uma parte desse texto. Nós lemos até aqui, eu suponho que seja o suficiente para hoje, né? Temos alguns assuntos, se der a gente vai esgotando então. Então, primeiro momento, queridos, que nós vimos aqui, terminando o capítulo, quinta-feira passada, do capítulo 5, do verso 1 ao 7, falando sobre a parábola da vinha, quando o profeta, depois de haver pregado por várias vezes, e o povo, intencionalmente, se nós olharmos nos versículos anteriores, nós vamos perceber que eles tinham essa tendência de ignorar os feitos do Senhor, o que Deus falava aos seus ouvidos, eles não o ouviam, o que Deus mostrava, eles, ainda que vendo, eles não enxergavam, não compreendiam e não entendiam tudo que Deus estava fazendo, até o ponto de acusarem Deus. Então, por eles do Senhor, Deus levanta o profeta e o profeta começa a falar, e eles não entendem. Então, por parábola, o profeta resolve cantar, trovejar aqui através de canções a parábola, para que eles pudessem entender, falando então da vinha que poderia produzir frutos, bons frutos, estava dentro de um contexto que era favorável, que poderia produzir o melhor e evidenciar aquilo a que Deus havia preparado Israel. No entanto, Israel não pôde evidenciar, falhou na sua missão, não conseguiu glorificar o nome do Senhor entre outras nações, e então havia uma sentença de punição. E aqui vem o ai. Começa o versículo 8 falando dos ais contra os perversos, mostrando exatamente que o crime não compensa. Ainda que tenha uma certa duração, e até mesmo os iníquos achem que não serão apanhados e que eles não serão surpreendidos e que Deus não o tratará, ainda que eles tenham esse sentimento, a Bíblia deixa evidente, deixa claro de que mais cedo ou mais tarde Deus vai tratar.
A Bíblia fala, o salmista fala assim, que o ímpio diz no seu coração. Quem tem esse sentimento e quem diz isso no seu coração é a postura do ímpio. O ímpio diz no seu coração, não há Deus. E pelo fato dele dizer que não há Deus, é o que o leva a proceder de forma injusta e de praticar tais atitudes. Então, quando o homem e uma mulher entende no seu coração de que Deus não existe, de que Deus não está vendo, ele sente a liberdade de fazer o que ele está fazendo, achando que Deus não está vendo, e porque não experimentou a disciplina de Deus, acha que Deus nunca vai tratá-lo, e ele persiste no erro, persiste no caminho errado. Então havia essa sensação para eles, né? Então vem agora o ais, mais cedo ou mais tarde os ais chega na vida dos perversos. Aqueles que praticam, não apenas no sentido de perversidade, no âmbito da violência, mas no que diz respeito a um caminho perverso, completamente contrário ao caminho reto, santo do Senhor. Então, aquelas pessoas que vivem achando que Deus não está vendo, é o que para elas, no interior dela, autoriza ela a fazer todo tipo de coisa. No fundo, ela diz que crê em Deus, que acredita em Deus, mas no fundo não, porque no seu íntimo, no seu coração, o ímpio diz, não há Deus, Deus não está vendo. Por isso, ele sente essa liberdade de fazer, porque nunca espera a retribuição. Então, muitas pessoas agem perversamente porque não esperam receber em troca. Acham que vão ficar impune a vida toda, mas chega a hora dos ais. E aí, então, o profeta continua sentenciando e falando, e agora de uma forma mais evidente, até onde nós lemos, qual era o castigo que eu já vinha falando desde o início dos primeiros capítulos, que a linguagem era de que o castigo vinha através de um exército, de uma nação forte, como um braço estendido do Senhor para disciplinar o seu povo. As nações serviam como vara de Deus, uma vara de correção, uma vara de disciplina para que pudesse corrigir o povo e o povo retornar então ao caminho do Senhor. E é isso que o texto vai mostrando. E no verso 8 vai dizendo o seguinte, ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar e fique como único moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Então, a primeira coisa que o texto vai evidenciar, e um dos pecados que é anunciado, denunciado pelo profeta, é o pecado da cobiça, a avareza, no sentido de sempre querer, acumulam casa a casa, campo a campo, de maneira até não houver mais moradores, ou seja, é tudo meu. Então, uma das características de que o povo estava desobedecendo a Deus era exatamente essa atitude de cobiça, o pecado da cobiça, o desejo de possuir. O que era a cobiça? Não era apenas ter uma vida, desejar ter uma vida próspera, ter uma vida bem-sucedida, não é isso. A cobiça é você desejar ilegitimamente algo de alguém. Aquilo que você não pode suprir de uma forma legal, que não é seu. Então, eles estavam fazendo isso. E nós lemos semana passada a lei de Levíticos, que Deus estabeleceu aquela lei para que o povo não vivesse em miséria e que cada um deveria ter o direito à sua terra para a plantação. E isso deveria ser um cuidando do outro. Os que tinham mais recursos e até mesmo os familiares que tinham mais recursos deveriam guardar esse princípio para que não houvesse miséria em Israel, para que não houvesse pobreza. No entanto, eles estavam tão avarentos, cobiçando, que os princípios de Deus já estavam sendo esquecidos, que era aquele princípio da generosidade, o princípio do altruísmo, em que um poderia auxiliar o outro para que não houvesse necessário. E alguns princípios da lei já não estavam sendo mais observados, de maneira que eles compravam, possuíam casas, campos, e não restituía depois. E também os familiares que poderiam agir dentro do princípio bíblico como resgatador, como o Goel, aquele que resgatava, também alguns não resgatavam, porque não queria dividir as suas posses nem mesmo com seus familiares.
Então os princípios já haviam sido abandonados. E eles estavam tão envolvidos e amando o pecado, que por mais que Deus falasse, por mais que os profetas falassem, por mais que as circunstâncias anunciassem, eles não queriam ver. Eles enxergavam, mas não entendiam, né? Ouviam, mas não escutavam. Viam e não compreendiam o que estava acontecendo. E aí então, queridos, a tendência deles era cada vez cobiçar, cada vez mais juntar tesouro nessa terra, de maneira que os outros seus irmãos estavam sendo descobertos, estavam sem terra e não tinham direito de reaverem as suas terras conforme a lei que Deus havia dado ali em Levítico. Portanto, aqui havia então a primeira denúncia aqui a partir do versículo 8, né? Além das outras que nós já estudamos, mas aqui no capítulo 5, verso 8, nós vamos ver o primeiro ou seja, cuidado ou coitado daqueles que só acumulam casa, campos e campos, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Ou seja, querem ter e possuir tudo. Então, queridos, havia aqui esse pecado e Deus estava denunciando a partir do profeta. Porém, eles não viam dessa forma, estavam tão envolvidos na cobiça e no desejo de possuir, que estavam quebrando o princípio e até mesmo usurpando dos mais fracos, dos órfãos, das viúvas, enriquecendo em favor dele. E Deus é contra toda injustiça. Aliás, uma característica do Evangelho é a denúncia da injustiça, né? Então, na verdade, quando Deus nos colocou nessa vida, nessa terra e constituiu a igreja do Senhor, não era para que a igreja criasse um mundo paralelo, uma cultura gospel, mas para que nós fôssemos como igreja contra a cultura. Uma cultura, estamos inseridos nessa cultura, mas somos a voz que se levanta contra essa cultura, muitas vezes, de individualismo, de egoísmo, e que muitas vezes vive a ambição, né? A injustiça sobre o povo. Agora, o profeta então denuncia a primeira característica. E no verso 9 então vem o que Deus diz ao profeta. Olha só. Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas, sem moradores. Mostrando que o homem está cobiçando as coisas dessa terra em detrimento de desejar mais de Deus. Então, o homem começa a se perder quando ele começa a pôr os olhos nas coisas e que Deus não é mais essencial. O que Deus vai mostrar é que tudo aquilo que era alvo da sua cobiça, a ambição deles, era algo que se destruiria, que é algo que não é eterno, que não prevalece. E que tudo aquilo em que eles haviam posto o coração deles, os valores, as prioridades da sua vida, aquilo se tornaria em ruína. E aí é exatamente isso. Até as mais belas casas serão destruídas. Ficarão vazias como o deserto. Então era uma correria vã em busca das coisas terrenas que se destrói, abrindo mão de princípios eternos, que era indo em favor dos seus irmãos, o auxílio, o amor de Deus manifestado no meio daquela comunidade, onde Deus derramaria mais a sua graça e eles experimentariam o poder do Senhor de uma maneira tão grande que as nações vizinhas pudessem crer no único Deus e assim Israel cumpriria a sua missão. No entanto, eles se embebedaram com as coisas dessa vida e se apaixonaram e começaram a cobiçar apenas essa vida, e para eles conquistarem não importava o meio, não importava o caminho, importava o fim, mas o meio e o caminho pelo qual eles conquistavam as riquezas e as casas não era importante para eles, se estavam quebrando princípios, se estavam fora dos caminhos do Senhor. Para eles, o mais importante não era mais agradar o Senhor, mas agradarem a si mesmo, agradarem os seus próprios desejos. E aí então o Senhor disse que destruiria. Veja bem, no verso 9 a ideia ainda é de que Deus vai levantar um povo para o quê? Destruir Jerusalém. Principalmente essas mansões e essas casas que eles conquistaram de uma forma até ilegal, porque muitas delas foi conquistada a partir da usurpação.
de tirar o direito do mais fraco, do menos favorecido. Então Deus é o Deus que se levanta em juízo. Muitas pessoas acham que Deus não está vendo as injustiças que muitas vezes as pessoas sofrem. As pessoas que praticam a justiça acham que Deus não está enxergando e que Deus não é o juiz. Quando a Bíblia diz que Deus é juiz, é porque Ele é juiz e Ele preza a justiça. E no momento certo Ele vai se levantar contra todos os que praticam a injustiça. Então, meus irmãos, o que haveria de acontecer era que quando esse exército inimigo entrasse, porque nos versículos anteriores nós já tínhamos lido que Deus tiraria as muralhas de Jerusalém, que era o próprio Deus protegendo, guardando aquela cidade para que os inimigos não pudessem entrar. Então observa que o inimigo só pode entrar na sua casa e fazer bagunça naquilo que é seu, se Deus permitir, se Deus baixar a guarda. Mas enquanto Deus diz que não, é não. E a partir do momento em que o povo começa a trocar a Deus, Deus então se distancia, dá ao povo o que eles querem, a ausência dele. E se o povo quer a ausência dele, Deus dá a ausência dele ao povo. E observa bem o que o texto ainda segue dizendo, que eles veriam isso, e que as belas casas que foram tanto cobiçadas, elas seriam insignificantes, ficariam sem moradores. Por quê? Porque os seus moradores seriam levados cativos, eles seriam aprisionados e agora não seriam mais senhores, não seriam mais a parte nobre, mas seriam escravos em uma terra estranha. Então não adianta. O homem não tem a sua autoindependência. O homem depende de Deus, que ele concorde, que ele não concorde, que ele aceite, que ele não aceite. E se ele quer ter uma vida bem-sucedida, o único caminho do sucesso, de uma vida bem-sucedida, é ser guiado por Deus, é submeter aos princípios e os valores de Deus. De outra forma, o homem está fadado a ser derrotado, a sofrer. E aí, então, as pessoas têm essa opção de fazer a sua escolha. Verso 10. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e o homer cheio de semente não dará mais que uma ênfase. Ou seja, a produção iria parar, iria diminuir. Aquilo que havia sido próspero, e eles estavam agora fadados a perder toda a prosperidade, porque a mão daquele que é provedor, a mão daquele que provê todas as coisas, a mão daquele que dá o sustento e que multiplica, a sebe, aquele que multiplica o celeiro, iria tirar sua mão. Por quê? Seria um ato ditador de Deus, arbitrário de Deus? De maneira nenhuma. Na verdade, Deus estava permitindo e dando ao povo aquilo que eles queriam. Eles queriam a autoindependência de Deus. Então Deus tira a mão para que eles observassem que toda a prosperidade vinha de Deus. Tudo que eles tinham vinha da boa mão de Deus. E uma das formas do homem enxergar, quando o homem não consegue entender e observar quem são ou quem é o seu benfeitor, esse benfeitor tira a sua mão e então eles vão perceber de que eles eram felizes com Deus e não sabiam. E aí o texto segue dizendo então que agora não haveria mais uma produção de vinho. Imagina uma colheita que não daria nem um terço, seria pobre, não vigaria nada que eles plantassem, nada que eles tentassem fazer daria certo. Havia apenas uma ênfase, uma medida de semente, não teria mais aquela produção que estavam acostumados a ter. Mas o que eles não discerniam, o que eles não entendiam, que quem era o autor da prosperidade? Deus. E quando o homem tira Deus do centro, e ele acha que ele possui por causa da sua capacidade, da sua habilidade, dos recursos que ele tem, eles então começam a se perder e a não enxergar quem de fato é o benfeitor, o provedor de todas as coisas. E Deus é o provedor, Deus sempre foi o provedor. Israel experimentou muitas coisas de Deus, mas o homem tende a querer uma independência, a sua autonomia, e aí é viver segundo a sua lei, segundo as suas normas, em detrimento à lei e às normas de Deus. E as pessoas então estão fadadas a sofrerem.
e por consequência da desobediência e da dureza dos seus corações, agora viria então uma punição para eles. Porque o mal que eles estavam fazendo para o seu próximo, agora outros mais fortes que eles iriam subjugá-los. É a lei da semeadura. Não adianta. O texto segue dizendo no verso 11: ai dos que se levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamborins e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. O homem se esquece de Deus. O homem tem essa tendência de se esquecer do seu benfeitor, de se esquecer de Deus. E uma das ordens do Senhor era sobre a questão da embriaguez. Nós falamos aqui um pouco sobre a cultura do vinho que eles bebiam, que eles tomavam. Não era um vinho que os levava a embriagar. E, na verdade, a Bíblia, em toda ela, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, condena a embriaguez. O vinho em que a contenda, o vinho em que embriaga, que tira a lucidez do homem. Então, eles estavam tão distantes de Deus que eles bebiam o vinho que era contra os princípios, ou seja, era um vinho muito mais forte, com menos, diluído com menos água, para poder, então, ficar bêbados, embriagados. E, certamente, todo tipo de promiscuidade poderia acontecer. Por quê? Eles estavam fora da sua lucidez. Eles estavam agora embriagados. Esqueceram os princípios, estavam vivendo como o mundo pagão de então. Os seus vizinhos, as nações vizinhas que viviam dessa forma em orgias, em bebedice, em embriaguez. E não estavam celebrando o que Deus estava dando. Não era aqui uma celebração quando um culto que eles se reuniam, que eles comiam, bebiam e tomavam vinho, mas tinha a ação de graça, reconhecendo que Deus era o Senhor e provedor de todas as coisas. Aqui, não. Eles bebiam, faziam as suas festas, mas não se lembravam das obras do Senhor. Não havia consideração alguma para com Deus. Então, era uma nação chamada pelo nome do Senhor, que se dizia uma nação exclusiva, no entanto, era uma nação apostata. Uma geração que estava desviada de Deus, vivendo de uma maneira como o mundo pagão, se embriagando, e nas suas festas não era mais um culto a Deus, mas apenas um culto aos seus prazeres e aos seus desejos, aonde eles não observavam as obras das mãos de Deus e não havia por parte deles nenhuma consideração. Ainda em que alguns cultos eles falassem pela sua própria boca, da boca falava, mas o coração estava cheio de outras coisas. Portanto, é isso que Deus está condenando a eles, a hipocrisia, o fingimento e o distanciamento, a falta de gratidão e a ambição pelas coisas. Havia músicas, lírias, harpas, tamborins, flautas, o vinho, e eles se embriagavam nos seus banquetes. Haviam banquetes, mas não havia a presença de Deus. Por quê? Porque não havia consideração nenhuma pela pessoa de Deus e muito menos pelas obras das mãos do Senhor, medo o sucesso da sua fartura. E aí, queridos, isso é muito comum nos dias de hoje. As pessoas têm, Deus dá e elas vão celebrar, mas nas suas celebrações Deus passa longe. A gente tem observado como pastor como tem sido hoje os casamentos, principalmente de cristãos. Tem sido, às vezes, mais escandaloso e pior do que muitos casamentos de pessoas que não são cristãs. A gente observa muitas vezes aniversário de cristão e que só há comes e bebes. E nem se lembram de pedir uma oração para que o pastor ou alguma pessoa faça como um ato de gratidão a Deus. A festa, mas apenas para os seus próprios deleites, apenas em satisfazer as suas vaidades, nos casamentos, a pompa para mostrar para a sociedade, mas se esquece de que deveriam agradar em primeiro lugar a Deus, que o deu todas as coisas. Não é diferente o que esse povo vivia para
o século 21 que estamos vivendo hoje, muitas vezes dentro da igreja do Senhor, aonde o povo se diz ser chamado, justificado, mas as suas festas são extremamente mundanas, aonde há embriaguez, aonde há músicas pervertidas, profanas, que não exaltam em nada o nome do Senhor, quando na verdade qualquer festa que o povo de Deus faz, em primeiro lugar tem que ter um objetivo, que é adorar a Deus, glorificar a Deus, dando a Deus toda a honra e reconhecimento por qualquer conquista que nós possamos ter nessa vida, sabendo que veio da boa mão de Deus. Então não é diferente, não adianta olharmos para trás e julgá-los, porque hoje, no século 21, na igreja contemporânea, nós enxergamos muitas dessas atitudes, onde há festejos em nome de Deus, mas que Deus não é considerado, e a obra das mãos de Deus não são reconhecida por eles. E aí então, esse era mais a acusação ainda, de que o profeta estava dizendo do porquê as coisas que conjuntamente levariam à ruína de Jerusalém e de Judá. O distanciamento. E tudo começa quando o homem esquece a Deus. Tudo começa quando o homem não reconhece mais a Deus e esquece o seu principal objetivo, a sua principal missão, que é o quê? Glorificar a Deus. E nos versículos anteriores, Deus plantou uma vinha para que desse o quê? Frutos bons. Então não é diferente. O que Deus espera é de fato que o seu povo, que se chama pelo seu nome, e Deus dá todos os subsídios, todos os recursos possíveis, capazes de nos preparar para sermos essas pessoas que de fato iremos glorificar o nome do Senhor. Mas quando o homem perde o alvo da sua missão, que é glorificar a Deus, e ele agora olha para dentro de si e acha que tem que se promover, se autopromover e não promover a glória do Senhor, o nome do Senhor, eles começam a se perder. Então o profeta continua aqui dizendo os ais e o porquê desses ais, o que levaria eles, qual a causa. Então era um julgamento justo, ou seja, qual a acusação que eles estavam sendo acusados. O profeta, então, apresenta todas as acusações, o motivo que eles estavam sendo julgados. Deus dá essa ampla defesa, mas eles não se quebrantam, eles não reconhecem o seu distanciamento, a sua apostasia, e aí, então, seguem ainda rebelde, endurecidos contra o Senhor. E aí, no verso 13, diz assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, e as multidões se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente, para lá desce a glória de Jerusalém e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Veio então, primeiro, o motivo. O profeta estava dizendo qual era o pecado de Israel, para que eles entendessem o porquê da sentença. E depois vem então a sentença, o que aconteceria com eles? Seriam levados cativos. Então, de fato, esta era a forma como Deus iria tratá-los. E os nobres agora, que usurpou tanto, e que tirava da boca dos órfãos, das viúvas, dos pobres, e tinham em fartura na sua casa, agora iriam experimentar a escassez, a necessidade e a fome. Porque Deus é justo. Porque Deus é justo. Não há nada que se passe nessa terra que Deus não vá julgar, que Deus não vá tratar. E aí então, esse povo será levado, e Judá, nós sabemos que foi levado, e foi levado por uma nação forte, a Babilônia, que o levou e que ficou cativo por 70 anos. E nesse período de cativez, foram levados os nobres, as pessoas que tinham uma posição social, que eram capazes, foram levados. Dentre eles também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então levou os melhores, ficaram os remanescentes, o pouco que ficou. Porém, o que Deus havia dito se cumpriu.
Deus é fiel, queridos, para cumprir toda a promessa de bênção. Deus é fiel, Ele cumpre todas as suas promessas de bênção, porque Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E quando Deus diz que faz, Ele faz. Mas essa verdade também serve para o contrário. Assim como Deus é fiel para cumprir todas as promessas de bênção, Deus também é fiel para cumprir toda a promessa de disciplina. É o que as pessoas esquecem. Deus é fiel em todos os aspectos. Assim como Ele é fiel para cumprir a promessa de bênção, Ele é fiel para cumprir a promessa de juízo. E Ele cumpre a promessa de juízo. E nós sabemos que Nabucodonosor invade essa cidade e leva o povo cativo. E eles se tornaram escravos, perderam a sua identidade. As suas mulheres, a nobreza que outrora vivia com seus pescoços empinados, emproados, cheios de atavios, de ouros, de pratas, de joias preciosas. Eram tantas que elas colocavam nos pés braçadeiras que tinavam como no seu andar, como se fosse sinos, fazendo barulho, chamando a atenção para si, que servia como um símbolo de prosperidade para ajudar. Agora sofreriam espólios, perderiam todas as suas riquezas, suas belas casas que queriam com tanta ambição e cobiça, que conquistaram até mesmo por meio de injustiça, seria perdido, se tornaria um povo dominado por um povo estranho. E essa era uma disciplina que Deus estava dizendo que daria sobre eles. E os nobres passariam fome. E eles, no seu momento da sua prosperidade e arrogância, achou que nunca perderia suas riquezas. Porque essa é a tendência das pessoas, muitas vezes, que têm muito e acham que tem muito e que nunca vai perder, tem a tendência de pisar nos outros, de agir como se fosse melhor do que os outros, porque se sentem intocáveis. E só Deus pode derrubar aqueles que estão lá em cima e erguer os que estão lá embaixo. E quando Ele tem que fazer, ninguém impede o poder de Deus. Quando Deus age e Ele determina agir com justiça, se levantar a favor dos oprimidos, dos fracos, dos necessitados, dos injustiçados, não há força humana, não há impérios humanos, não há força bélica, não há nenhum principado, nenhuma potestade que possa impedir a mão de Deus de exercer a sua sentença e o seu juízo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, é soberano e o que Ele tiver de fazer, Ele vai fazer. Muitas vezes as pessoas acham que não vai passar e colher tudo o que ela plantou, mas Deus dá corda, Deus dá oportunidade para que as pessoas caiam em si. Deus dá aviso, circunstâncias, como forma de sinais, e as pessoas não veem, até o ponto que Deus diz assim: agora você vai ser quebrado sem que haja cura. Deus trata. Deus não é conivente. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é subornado pelos nobres. Senhor, eu vou te dar tanto e o Senhor vai passar a mão sobre minha cabeça. Esse juiz, ele não se corrompe. O dinheiro não compra. O status social não compra. Porque ele não depende de nada, não precisa de ninguém. Ele é justo. E ele não vende sentença como os juízes estavam vendendo sentença. Agora, esses juízes iriam experimentar o juízo do Deus que é justo e que não é conivente. Amém, queridos? Portanto, chegou a hora do aviso para eles, dos ais. Os nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite. Abriu a sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém e o seu tumulto e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Ou seja, como eles estavam ali, achando que não precisavam de Deus, que tinham possuído tudo, que eram os melhores, tinham toda a riqueza, todos os bens, faziam o que queria, tinham acesso a todos os palácios, a toda a classe social, mandava e desmandava, sentiam-se intocáveis.
e que estavam agora confiando na glória humana, na vanglória, que é passageira. Portanto, o que acontece? Deus então disciplina. Deus então puxa a corda. A cova se abre com mais fome, com mais apetite. Agora serão devorados. A glória será engolida. E ninguém pode evitar. Amém? Verso 15. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. E como eles não santificaram a Deus, como eles não viveram nos dois aspectos da santidade, que era ser separado, agente de Deus, para glorificar o nome do Senhor, agora eles também glorificariam a Deus a partir dos sofrimentos. Glorificariam a Deus a partir do juízo e da sentença de Deus sobre suas vidas. Portanto, irmãos, eles não cumpriram tanto a santidade, não preservaram a santidade nos dois sentidos, de serem separados, exclusivo para Deus, como no sentido da ética e da moralidade, que eles não estavam vivendo, que eles deveriam glorificar a Deus. Então, Deus seria glorificado a partir de quê? A santidade de Deus seria glorificada e reconhecida a partir de quê? Do juízo dele. Deus não precisa de nós é que precisamos dele. Até aqui, Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém?